Cíntia, ontem nós trouxemos, acho que foi o Franci Teixeira que trouxe, que de novo estão falando sobre mudança no Ministério e de novo vem o nome de Wellington Dias. O que há de concreto sobre a saída dele do MDS? De concreto, nada. Muita especulação, inclusive essa especulação atribuída a fontes de dentro do Partido dos Trabalhadores. Segundo essas especulações... Cíntia, a gente está sem... A gente perdemos o áudio da Cíntia, já ela volta com o áudio recuperado. Empresas e consumidores sabem o valor de parceiros dedicados como a LG Informática, que assume a gestão completa do seu parque de impressoras, desde o fornecimento de equipamentos de ponta, como multifuncionais, impressoras e servidores, até o abastecimento de insumos originais, assistência técnica no local e softwares de monitoramento avançados. A LG dispõe de uma equipe de especialistas sempre à disposição para garantir que suas operações de impressão fluam perfeitamente, liberando a sua empresa para focar no que realmente importa, o sucesso do seu negócio. Mas isso não é tudo. Na LG Informática, a metodologia é baseada em análise detalhada do seu parque de equipamentos e dos gastos com a impressão da sua empresa. As propostas são individualizadas para otimizar o seu serviço. Honório de Paiva 985 na Pissarra, o contato é o 3222-1023, @lg.informática, _ é o Instagram. Informática, solução completa com locação de impressoras. Fornecemos equipamentos de ponta como multifuncionais, impressoras e servidores, abastecimento de insumos de qualidade, assistência técnica e softwares de monitoramento avançados. Nosso time de especialistas garante que as suas impressões fluam perfeitamente. Ligue e descubra como podemos revolucionar a sua gestão de impressões. LG Informática, 86 32 22 1023. LG Informática. Vamos voltar então a Brasília. Aí está a Cíntia com o áudio ok. Então, Cíntia, de novo, conversa sobre saída de Wellington do Ministério do Desenvolvimento Social. E você estava dizendo, eu entendi assim, que é fogo amigo? Bom, as especulações asseguram que o próprio Partido dos Trabalhadores estaria querendo que o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome fosse substituído. Essa substituição aconteceria por conta de uma eventual saída da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, para assumir o Ministério da Justiça, coisa que Gleisi, segundo as últimas informações, já disse que não vai acontecer. Eu conversei com o ministro Wellington Dias, perguntei a ele se havia essa especulação, se ele tinha conhecimento desse movimento por parte do presidente Lula. Ele disse que desconhece qualquer movimento nesse sentido, que segue trabalhando. Não é a primeira vez que o ministro é alvo desse tipo de especulação. A gente lembra que lá no início daquela especulação sobre a substituição de ministros para agradar o Centrão, o ministério dele era sempre o que era apontado, sempre aquele que era apontado. Lembrando que, no caso de Wellington Dias deixar o ministério, dentro desse desenho que a especulação está tratando de tornar grande, né? Porque é sempre assim, a especulação ela começa e depois ela começa a ser alimentada, mesmo que depois ela não se efetive, como foi no caso anterior. Nesse desenho, ele voltaria para o Senado e assumiria a presidência do Partido dos Trabalhadores. Cíntia, tá bem ruim mesmo, tá bem ruim. Vou pedir para a equipe aí da engenharia ver se a gente recupera o sinal e eu ouço vocês. Você, Francis, que trouxe ontem essa informação aí de que ele poderia assumir a presidência do PT no lugar de Gleisi Hoffmann, mas a informação de hoje é que o Lula já disse que a Gleisi fica na presidência do PT. E aí?
Amadeu, eu escutei algumas pessoas que são próximas ao Wellington Dias e o que elas têm dito é que é um movimento similar ao que aconteceu no primeiro semestre desse ano, uma espécie de fogo amigo, vinda dentro do próprio PT, de aliados do atual presidente Lula, para tentar tirar o Wellington Dias do MDS, que é um ministério muito cobiçado, é o coração do governo federal, tem um orçamento robusto, coordena o principal programa federal, que é o Bolsa Família, com a expectativa, inclusive, de que o cashback da reforma tributária seja pago através do cartão do Bolsa Família. Então, é um ministério que todo mundo quer. Então, mais uma vez, é fogo amigo para tentar tirar o Wellington Dias. E dessa vez, Ananias, também essa tentativa será frustrada? Também. Quem banca é o presidente Lula, que inclusive recentemente fez grandes elogios ao Wellington Dias no Ministério. Elogios durante uma cerimônia de aniversário do Bolsa Família. O fato é que o PT de São Paulo não tolera o Wellington Dias à frente do MDS, assim como o Camilo Santana à frente da educação, quer essas grandes pastas do governo indicados por membros do partido ali da região de São Paulo. Mas quem banca isso é o presidente Lula, que confia na experiência desses ex-governadores, como Wellington Dias, experiência de Wellington no combate à fome no estado do Piauí, para tocar essa que é uma grande bandeira do governo. E aí, a disputa de poder dentro do PT faz esse tipo de coisa sempre surgir. Agora o Wellington tem um anjo da guarda forte, porque toda vez que surge, há avaliações do seu trabalho, avaliações positivas. E hoje a pesquisa IPEC põe o combate à fome como a diretriz mais elogiada do governo Lula junto aos brasileiros. Então, o Wellington Dias, quando é aventada a sua saída do cargo, vem uma notícia boa e aconteceu mais uma vez. Olha, estamos vivendo um momento de muito calor e as pessoas usam o ar-condicionado cada vez mais. Isso faz com que a conta de energia suba. Claro, todo mundo se preocupa, né? Mas eu vou dar uma dica para você, é o seguinte: BBS Energia Solar. Está aí na tela, você vai reduzir a sua conta de energia elétrica agora mesmo. É a melhor empresa do meu norte do Brasil em energia solar, a BBS. Contrate o serviço para ter o melhor custo-benefício e mais qualidade de vida. O investimento cabe no seu bolso. A BBS já fez mais de 600 instalações e faz o parcelamento em até 120 vezes. 120 vezes. E a primeira prestação, só depois do Carnaval. Fica na Avenida Pinel 407, no bairro Cabral, e o telefone, que também é o WhatsApp, é o 995169927. Economize mais do que nunca nas ofertas especiais da Black Friday com a BBS Energia Solar. 350 kW por mês de 12.400 por 8.000. 500 kW por mês de 14.000 por 12.500. 800 kW por mês de 20.500 por 17.000. 1.000 kW por mês de 24.000 por 20.000. 1.500 kW por mês de 32.000 por 29.000. E 1.800 kW por mês de 42.000 por apenas 35.000. Não perca essa oportunidade de economizar e contribuir para um planeta mais sustentável. Black Friday é na BBS. Bem, o Ananias falou de pesquisa, vamos ver aí números, Nájila, de duas pesquisas, uma pesquisa Datafolha e uma pesquisa IPEC, os dois tratando da aprovação do governo Lula. Sim, comece com Datafolha. Tá aí Datafolha, Ari, rapidinho aí. Levantamento com 2.004 pessoas em 135 cidades no dia 5 de dezembro, margem de erro de 2 pontos percentuais. Vamos lá. Aprovação do governo. 38% aprovam. Ótimo e bom. 30% consideram o governo Lula regular. E 30% consideram ruim ou péssimo o governo dele.
2% não responderam. Agora vamos aos números da pesquisa IPEC, também começando com ficha técnica. Pesquisa IPEC. Levantamento com 2.000 eleitores em 128 cidades, de 1º a 5 agora de dezembro. E a margem de erro é a mesma da anterior, 2 pontos. Vamos agora a 2 cenários apurados pelo IPEC. A aprovação do governo, Ari. 51% aprovam, 43% desaprovam e 6% não responderam. Agora uma questão ligada à economia. Pensando na situação econômica do Brasil neste momento, o senhor diria que ela está melhor, igual ou pior do que estava há 6 meses? Para 39%, a economia melhorou. Para 23%, está igual. E para 36%, piorou. 2% não responderam. Muito bem. Ananias, o que esses números dizem? Amadeu, a cristalização da divisão do país, isso continua muito claro, continua muito forte. E aí o governo tem dificuldades de avançar nesses 30 e alguma coisa, na verdade 38%, que é um número expressivo, mas que o governo planeja e quer de fato avançar, porque aí inclui na outra ponta 30%, onde já garante que avalia o governo de forma negativa, o que já sinaliza um grupo de oposição, né, ao atual governo e que segue com os pensamentos do governo anterior, do governo Bolsonaro. Há uma ação que continua e que ela é articulada de bolsonaristas, de defensores do governo anterior, em rede social, em divulgar ações contra o governo, e isso continua funcionando. E o governo tem dificuldade de divulgar as suas ações. E aí passa pela necessidade do governo se comunicar melhor. O ministro Paulo Pimenta lançou ontem uma plataforma que vai permitir para cada cidadão acompanhar as ações do governo, e o presidente Lula colocar o pé na estrada. O presidente promete no próximo ano fazer esta caminhada pelos estados brasileiros, inclusive nas regiões sul e sudeste, onde boa parte dessa reprovação se concentra. Porque se a gente olha números da economia, inflação sob controle, o desemprego caindo, as ações do governo que cobra, inclusive, do Banco Central uma redução da taxa de juros, caminhando para essa redução, que deve se aumentar no próximo ano, há dentro do cenário econômico uma ação positiva do governo, mas que, quando se trata de avaliação, termina não sendo convertida como espera o governo Lula. Por isso, a pesquisa traz preocupação para o governo. Vamos voltar a Brasília. A Cíntia já está nos ouvindo e vamos ouvi-la melhor, espero eu, a partir de agora. Olá, Cíntia. Pois não. Agora sim. Cíntia, você ainda quer falar sobre a questão de Wellington Dias, para finalizar? Não, não existe nada nesse sentido, segundo o ministro, nem o próprio presidente Lula acenou nesse sentido. E uma possibilidade de reforma no Ministério aconteceria em janeiro, e o que o presidente tem dito até aqui não sinaliza que essa reforma incluiria o ministro. Como foi que repercutiram essas duas pesquisas divulgadas, IPEC e Datafolha? Amadeu, as pesquisas, como o Ananias adiantou aí, elas não são exatamente o que o presidente desejava, mas é importante a gente lembrar, e o governo sabe disso. Ontem o próprio Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, falou sobre isso, que hoje o Brasil tem um outro contexto. Esse contexto eles chamam de cristalização disso que já foi chamado de polarização. Então, essa polarização que dividiu o país entre bolsonaristas e aqueles eleitores do hoje presidente Lula, isso se consolidou
de uma forma que vai impactar até o final do governo do presidente Lula. Por isso, ele tem insistido muito na questão das famílias fazerem as pazes. O presidente sabe que o país dividido com essa questão consolidada dessa divisão, independente do governo estar bem ou não na economia, digamos assim, a gente tem excelentes números, PIB acima do que o mercado previa, a gente tem uma baixa taxa de desemprego, a menor dos últimos tempos, a gente tem uma movimentação intensa de exportações e do comércio interno, tem milhões de dívidas dos brasileiros que foram renegociadas, mas independente dessa pauta econômica, a questão ideológica que está dentro desse espectro de polarização, ela vai sempre superar o que o governo tiver de positivo. Ou seja, o governo Lula e os analistas vão ter, pelo menos foi isso, por exemplo, que o próprio diretor da Quaest falou, que vai ter que se olhar as pesquisas de uma forma diferente a partir de agora. Elas vão sempre ser nesse sentido. Lembrando que no primeiro ano de Bolsonaro, a aprovação dele também era muito baixa, de 30%. Lula deu 38%. Ari, Amadeu. não, é só para dizer para você, porque eu quero puxar uma brasa para minha sardinha. Claro. Você lembra há um mês, quando saiu uma pesquisa parecida com essa, e você perguntou, mas como? Se toda a economia está bem, se o país melhorou... Você escreveu um artigo. Aí eu escrevi um artigo dizendo, sabe por quê, Ari? Porque antigamente a economia bastava ou resolvia. Hoje é a pauta cultural. Hoje são os costumes. Eu acho que vai além disso, não é costumes nem cultural. É como a Cíntia falou, é uma questão maior, é ideológica mesmo, não se restringe à cultura, é também a cultura. Não se restringe à pauta de costumes, é também a pauta de costumes. É a questão do eu contra eles, eles contra mim. E essa informação que a Cíntia trouxe ontem, de que o presidente Lula decidiu, no ano que vem, percorrer todo o Brasil, tem, claro, um matiz político, porque o PT precisa se reforçar nas capitais, elegendo prefeitos nas capitais e grandes cidades, mas também os especialistas já apontaram, o governo precisa se esforçar mais para reverter essa polarização, porque a gente pode virar a Dinamarca em dados econômicos, mas um país dividido, só para concluir, Amadeu, com uma parte ainda criticando, com inflação próximo de zero, com juros baixíssimos, com pleno emprego, e aí alguém vai dizer, não, é um absurdo, porque assim, porque assado. É preciso avançar para que as famílias, para que os amigos, para que os colegas de trabalho deixem a eleição na eleição. E a gente siga a nossa vida. Antes, gente, a gente votava, havia ali a divisão e depois era a vida que seguia. Agora não, as urnas extrapolaram a cabina de votação. É uma eleição que não acaba nunca. Esqueça esse mundo, Ari, ele não existe mais. Ananias, você lembra? O Ari estava nesse dia lá no Ciência Política, começo desse ano, Ananias. Sim. Quem é o nome? O Bolsonaro, se não puder entrar. Eu falei quem? Michele Bolsonaro. Esse Ari brigou comigo, que absurdo, como Tarcísio de Freitas, e eu acho que é possível reverter essa polarização, sim. Eu sou otimista, ao contrário de você, eu acho que é possível reverter. O Bolsonaro, o nome dele, se ele quiser disputar a eleição para valer, é Michele. Se quiser disputar para valer, senão o Lula ganha de lavada. De lavada não, mas ganha bem, tanto do Tarcísio quanto do outro. Agora, se for Michele, é páreo duro, porque enquanto você vai falar de desemprego zero, você vai falar de PIB alto, você vai falar de pleno emprego, do outro lado aqui tem bandido bom é bandido morto, comunista não é cristão, e pronto, acabou. E aí, doutor, jogar xadrez com os pombos. Vamos agora, Cíntia, falar da sua manchete. Vamos falar da sua manchete. Vai lá, Ari. Rafael e a sua vitória no Piauí, tema de conferência do PT. É o case Rafael, experiência de campanha e vitória eleitoral de Rafael no Piauí, será tema de conferência nacional do Partido dos Trabalhadores. Pois não, Cíntia?
Pois é, o novato está conseguindo galgar espaços dentro do Partido dos Trabalhadores. Quem conhece a história do PT sabe que isso não é fácil e não é comum que aconteça. O PT, como os demais partidos brasileiros, talvez no mundo inteiro também, não posso falar porque não conheço a fundo a formação partidária de outros países, mas é muito dos mesmos, mais dos mesmos. Rafael aparece como a última palestra, ele faz parte da última temática dessa conferência nacional, que tem como objetivo estabelecer uma plataforma eleitoral em torno das eleições de 2024. Hoje o presidente Lula estará lá às 7 horas da noite. Tem uma série de eventos ao longo do dia de hoje e também durante todo o dia de amanhã, muito focado na comunicação, a forma de fazer comunicação para conquistar os eleitores. O PT está muito preocupado com isso e aí abriu espaço para essa palestra, Como Construir Vitórias Eleitorais, relato de experiências vitoriosas. E aí a gente tem os governadores da Bahia, Jerônimo Rodrigues, Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, Almano de Freitas, do Ceará, que também teve uma vitória lá surpreendente, e no caso do governador do Piauí, Rafael Fonteles, que ainda tem um outro aspecto que eu acredito que ele deva tratar nessa questão, que é a popularidade dele, que consegue ser mais elevada do que a do presidente Lula. Talvez seja uma boa maneira do governador Rafael Fonteles ensinar, né, já que ele também é professor, como é que se consegue, no primeiro ano de gestão, uma popularidade de quase 80%. Né? Lembrando que o governo Lula, vocês lembram, o Ari mencionou agora há pouco, eu falei aqui que o presidente vai viajar em 2024 e tenho dito que ele está muito preocupado porque as ações e obras do governo não chegam até a população. E ontem foi lançada uma ferramenta online chamada Comunica BR para levar essas informações para as pessoas. É uma ferramenta que fica sendo atualizada a cada mês e nela é possível pesquisar tudo, independente de onde você mora. Tem todas as informações dos municípios para serem usadas pelos jornalistas, pelos cidadãos, pelos adversários, por aqueles que querem fiscalizar a atuação dos prefeitos, por exemplo. Por favor, Apoliana. Amadeu, inclusive eu tinha mandado um vídeo exatamente que mostra, que sintetiza bem esse jeito, Rafael, de se comunicar. É o vídeo da torta? É o vídeo da torta. Não precisa exibir todo não, mas só pra gente ter uma ideia desse jeitinho que ele se comunica, né? Vamos ver aí, Nájila. É ele interagindo com o secretário de Educação, eles fizeram Washington ali, Bandeira. Durante uma visita a uma escola, eles interagem, fazem esse tipo de brincadeira. Ele não tem medo de fazer esse tipo de comunicação nas redes sociais. Tem aí o vídeo já. Roda um trechinho. Só um trechinho. A secretária que é organizada deixa o governador ganhar. Senão, a gente separou, vamos assim, 5 perguntinhas aqui, coisas gerais do segundo ano. A primeira é, normalmente, quantos litros de sangue uma pessoa tem? Em média, quantos litros de sangue? Litro de sangue uma pessoa tem. Para ali? Em média, quantos litros de sangue? 5 litros. 4 a 6, tá na média. 4 a 6 é 5. Olha aí, ganhei a primeira. Segunda questão. De quem é a família? Voltou aqui? Só faltou mesmo a torta. Só faltou a torta, mas ele quis bater ali, mas o jeito do Rafael se comunicar, ele usa muito as redes sociais. Para alguns isso é muito bom, para alguns nem tão bom, que ele poderia utilizar outras plataformas também para essa comunicação, mas o fato é que ele consegue chegar ao eleitorado de uma forma ou outra. Ele não tem medo de overpost, ele posta muito nas redes sociais, ele tem esse jeito mais informal. E já com relação à campanha, a gente viu o modo da campanha do Rafael no estado do Piauí. Ele começou nas pesquisas de intenção de voto não muito bem posicionado, não era considerado favorito, à exceção de ter um padrinho muito forte, que é o Wellington Dias do nosso estado, era o governador, numa campanha para o Senado.
mas ele, durante a campanha, ele conseguiu crescer, teve um desempenho melhor do que o próprio Wellington, talvez. Aí não vou me aprofundar tanto sobre esses problemas do Wellington, mas ele teve um desempenho melhor do que o senador eleitor de ministro, e com operacionalização, com o levantamento de dados, com o monitoramento, com o contato direto com lideranças. Então eu acho que é um pouco disso que Rafael vai apresentar lá nessa palestra. É isso, Cíntia? Eu só queria complementar, Amadeu, que eu acho que é muito simplista falar só de rede social. Na verdade, o que o Rafael está fazendo é trazer uma pauta que vai de encontro com o desejo dos piauienses. As pesquisas qualitativas realizadas durante o pleito de 2022 apontavam, por exemplo, que os piauienses sentiam falta de projetos inovadores, sentiam falta de incentivo ao turismo, e o Rafael Fonteles trouxe a inovação através desse desenvolvimento da geração de energia limpa. Tem também um foco muito associado ao turismo. Dentro desse aspecto, a gente vai ver aí, por exemplo, Teresina como uma das cidades sede do G20. Então, não é só rede social. É muito simples falar que seria só rede social, mas também uma pauta que vai de encontro àquilo que deseja o eleitor. E outro aspecto importante, ele é novo, então ele trouxe uma oxigenação para a política, e os eleitores costumam ter um prazo, dar um prazo para que ele apresente as suas plataformas e os seus resultados. Por exemplo, a segurança, que ainda precisa melhorar bastante, ela é um calcanhar de Aquiles do governo Rafael Fonteles, que pode melhorar bastante com esse reforço de infraestrutura. Obrigado, Cíntia. Bom final de semana. Até segunda. Olha só, restaurante Sítio Mirante do Lago. É um local incrível, cercado de muita natureza e tranquilidade. Vá com a família, com os amigos, para viver momentos de prazer. Passeio a cavalo, pesca e pague, caiaque, piscina adulto, infantil e muito mais. O melhor da culinária regional à sua disposição. São pratos deliciosos. Venha desfrutar dessa beleza. É um sítio com clima de fazenda. E domingo agora, a partir de 1 da tarde, Tina Andrade. Você está vendo aí, ó, Tina Andrade, domingo agora, ao vivo, com repertório eclético no Mirante do Lago. @restaurante Mirante do Lago é o Instagram, e contato pelo WhatsApp é 995 10 81 73. Restaurante Sítio Mirante do Lago. Um lugar incrível, cercado de muita natureza e tranquilidade. Somos pet friendly. Traga seu animalzinho. Passeio a cavalo, pesca e pague, caiaque e piscinas adulto e infantil. Temos o melhor da cozinha regional com pratos deliciosos. Faça sua confraternização conosco. Restaurante Sítio Mirante do Lago. Na estrada da Usina Santana, na rotatória do Rodoanel. 86 9 95 10 81 73. Quinto dia da Expoap. Acompanhe com Helder Felipe. A quinta noite da Expoap continuou com uma grande programação. Considerada uma das maiores exposições do Brasil, o evento do Piauí, além de girar a economia, também vira momento de aproveitar a família. Raimundo Nonato é morador da Vila Imanduce, em Teresina, e trouxe para o Parque de Exposição de seu Arco Verde o seu filho de 14 anos para assistir a vaquejada. Desde novinho, que a gente passando de pai para filha, a gente andando na vaquejada, sempre a gente tem aquela convivência e mexendo com o cavalo, a gente foi se apaixonando e gostando, e agora já tem o meu filho que já está crescendo, tá chegando aí os 14 anos dele e tá começando a gostar também. Satisfação imensa, né, de estar acompanhando as vaquejadas. Hoje em dia para mim já virou um hobby, e eu peço a Deus todo dia que me dê sabedoria para um dia eu estar tendo uma oportunidade boa também para me virar um vaqueiro. Este ano o número de inscrições da competição da vaquejada da Expoap 2023 atingiu um número de recorde, mais